Olá, meu amigo, minha amiga que está escutando nós neste momento aí na sua casa, você que está limpando a casa aí, você que está de boa aí de casa e só escutando a rádio, nós estamos no ar, isso mesmo, o seu programa, o nosso programa, o meu programa, o programa de todo mundo aqui da Vila Capistrano de Abreu, isso mesmo, o programa Verdade e Vida. Nós estamos aqui com vários convidados especiais hoje, né? Nós estamos aqui com o coordenador geral do programa, o professor Marlon. Tudo bem, professor Marlon? Tudo jóia, queridos amigos, tudo bem? Gabriel, é uma oportunidade única estarmos aqui e nós agradecemos esse convite que foi estendido a nós pela Vila Capistrano de Abreu, de estarmos aqui realizando esse projeto tão maravilhoso. É sempre bom a gente poder ajudar o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que têm o interesse de conhecer a respeito da volta de Cristo Jesus. É isso mesmo, para professor aqui, né, que está presente aqui. Nós temos outro professor, né, o nosso professor que está junto conosco aqui todos os dias, o professor Kécio. Isso mesmo, tudo bem, professor Kécio? Quero que você se apresente aí pro pessoal. Diga aí como é que você está aí. Tudo ótimo, Gabriel. É um prazer estar aqui, né, na Rádio Educadora, junto com nossos amigos ouvintes, né? Estamos aqui um pouco para compartilhar, né, o amor de Deus através do estudo da Bíblia, né, que é a palavra de Deus, hein? Isso mesmo, professor. Nós estamos aqui com outro professor muito especial. Esse aqui, eu creio que vocês conhecem ele mais a fundo, porque ele participa aí ativamente. Ele é o nosso palestrante, o professor coordenador aqui dessa parte aqui, dessa região aqui. Tudo bem, professor Gui? Tudo ótimo, estamos tudo bem e nós queremos estender nosso cordial bom dia a cada ouvinte da Rádio Educadora. Estamos aqui com o nosso coordenador geral, o Marlon. Estamos com o Kécio, nosso parceiro aqui. Estamos prontos aqui para juntos começar nesse primeiro dia aqui o programa Verdade e Vida. Isso mesmo, isso mesmo. Vocês vão ter a oportunidade de estar falando aí para você. E você agora tem uma novidade aqui para você. Esse programa aqui, ele é todo especial e é feito especialmente para você que está escutando a gente neste momento. Ele vai sanar suas dúvidas, vai tirar suas dúvidas aí. Sabe como é que faz para você tirar a sua dúvida? Ligue e participe, 33555057, isso mesmo. Você pode ligar, mandar a sua dúvida, nós vamos estar respondendo a sua dúvida. E o tema que nós vamos estar falando hoje é sobre o maior acontecimento da história. E eu queria aqui já lançar uma pergunta aqui para todos os professores que estão aqui presentes. E a nossa pergunta é a seguinte, né? Jesus, a gente sabe que ele veio aqui à Terra, né? Veio como uma criança, cresceu, teve seu ministério, morreu aí por nós. E a gente sabe que ele não vive mais aqui, né? Ele regressou ao céu. Mas antes de ele ir ao céu, ele fez alguma coisa. Eu queria que vocês me falassem o que foi, porque eu estou aqui um pouco em dúvida. Vamos aí começar pelo professor Kécio. Isso mesmo. E aí, professor Kécio, como é que você vai se sair dessa aí? O que foi que Jesus fez antes de ir para o céu? Pois bem, meu amigo Gabriel, a gente ao ler a Bíblia, a gente vê uma promessa maravilhosa que Deus fez aos seus discípulos, né? Aos seus amigos, né? E a gente sabe, professor Gabriel, que a convivência, a gente convivendo com as pessoas, né? A gente acaba tendo aquela amizade, né? E os discípulos tiveram aquela amizade com Jesus. E quando eles perceberam que Jesus ia partir, ia deixar eles ficaram um pouco tristes, né? Mas só que Jesus fez uma grande promessa para eles, que se encontra lá em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso de 1 ao 3, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. A promessa que Jesus faz é dele preparar um lugar para cada um de nós. E o interessante é que ele fala que quando esse lugar estiver preparado, ele vai voltar e vai nos levar para estarmos bem pertinho dele, Gabriel.
Isso mesmo, né, professor? Nós vamos ter aqui a oportunidade, né? Todos os professores vão estar comentando aqui sobre esse assunto que é feito com muito carinho e especialmente para você, né? Nosso professor Marlon vai ter a oportunidade de estar falando aí sobre essa questão aí de Jesus subir ao céu, né? E ele fez o que antes, professor? Pode falar. É o interessante, pessoal, nossos queridos amigos ouvintes da Rádio Educadora, que quando Jesus ele fez essa promessa da segunda vinda, não só ele deixou essa promessa, mas como nós, ao lermos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, nós podemos observar que anjos confirmaram a sua promessa e testemunharam a sua veracidade, a veracidade da promessa que Deus deixou. Eu queria compartilhar para vocês, ouvintes aqui da região do Rio Preto e os nossos queridos ouvintes da Capistrano de Abreu, a promessa que é confirmada pelos santos anjos de Deus, onde diz assim, Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e versículo 11, diz assim, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Esses 2 varões eram anjos, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Eles fizeram essa pergunta, esse Jesus, e confirmaram, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, aqui os anjos de Deus confirmam a veracidade da vinda de Cristo e da promessa que ele fez, do mesmo modo que ele veio e do mesmo modo que ele subiu ao céu, ele prometeu e ele virá. E como Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele nunca mentiu, ele sempre falou a verdade. Então nós cremos no que a palavra de Deus fala a respeito da vinda desse Deus e nós aguardamos com a esperança de ver Jesus voltar. Isso aí mesmo, meus amigos ouvintes da Rádio Educadora FM, né? Nós temos aqui uma participação também toda especial do nosso professor Gui. Ele vai falar um pouquinho também dessa promessa que Jesus fez para todos que estavam aqui na Terra naquele tempo e que conviveram com ele. Professor Gui, você tem a oportunidade. Olha só, meu amigo Gabriel, né, está aqui nos questionando e nós temos, graças ao nosso bom Deus, a Bíblia para nos responder, né? Como o professor Marlon aqui comentou, Jesus ele vai voltar de forma corpórea e visível. E o melhor, olha só a promessa do que está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 30. Diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então nós vemos, Gabriel, aqui, que Jesus vai voltar com poder e muita glória, e com todos os anjos seus do céu. E a gente ainda confirma muito mais aqui em Mateus 25, verso 31, quando diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso mesmo, né? O professor Marlon vai ter a oportunidade aqui de falar também um pouquinho. É interessante também ressaltar, meus queridos ouvintes, no Salmos capítulo 50, verso 3, Davi, ele fala que o nosso Deus virá. E quando nós investigamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos encontrar mais de 1.500 profecias sobre a segunda vinda de Jesus registrada na palavra de Deus, na Bíblia. O retorno de nosso Senhor é mencionado, em média, uma vez a cada 5 versículos no Novo Testamento. Somente no Novo Testamento. E então a gente vê a importância da volta de Cristo, a veracidade da volta de Cristo Jesus, e nós podemos nos apegar a essa confiança, essa esperança que nós temos a respeito da volta de Cristo Jesus, Gabriel.
Isso mesmo, né, professor? Nós vemos aqui uma questão bem interessante, né? A gente sabe, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. O livro do Apocalipse, que a gente sabe que é um livro que a gente está até estudando aqui na parte da manhã com o pastor Arilton, ele informa faz alguma indagação, algum comentário sobre a volta de Jesus? Sim ou não, meu amigo professor Cássio? Muito bem, Gabriel, hein? Boa pergunta sua, hein? Aqui em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 7, tem um texto bem interessante, hein? Que vai nos falar um pouco sobre a volta de Jesus, né? Aqui em Apocalipse 1:7 fala o seguinte: eis que venho com as nuvens e todo o olho verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aqui em Apocalipse, né? Vem nos falando que todo o olho vai ver Jesus voltar, né? Então vai ser uma volta visível, as pessoas vão ver Jesus. A gente já viu aqui, Cássio, que ela é corpórea, né? E também agora nós estamos vendo que é visível, né? E o mais interessante que a gente pode ver aqui, quando o professor Marlon leu o capítulo 50 de Salmos, o verso 3 fala pra gente que ele vem fazendo muito barulho, né? Não nada em silencioso, não. Olha o que diz o verso 3 do Salmo 50. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta, né? Quando Jesus voltar, nós todos, do mundo inteiro, vamos poder ver Jesus voltar corporeamente, como a promessa que foi feita em Atos 1:10, né? Nós vamos ver ele visivelmente, como Apocalipse 1:7. E agora nós vemos aqui no Salmo 50, verso 3, que ele não guarda silêncio. E é interessante que Mateus, ele confirma essas suas palavras, e as palavras de Davi na realidade, né, professor Gui, onde Mateus capítulo 24, versículo 27, fala que a volta de Cristo Jesus será como um relâmpago que cruzará o céu, e confirma também até as palavras do profeta João, né, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Cristo Jesus, né? Então todo olho verá. E da mesma forma que como sai um relâmpago, né, todo mundo vê o que ele faz, logo depois vem o grande som do relâmpago, aquele estrondo tremendo que nós ouvimos, né? Então a volta de Cristo vai ser algo mesmo onde todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver, não vai ser nada oculto, vai ser visível e nós poderemos nos regozijar com a volta desse Deus Todo-Poderoso. Agora, para aí. Espera um minuto. Nós sabemos, nós vimos aqui que vocês estão me mostrando aí na Bíblia que a volta de Jesus ela vai ser visível. Mas me diz uma coisa. O que é que eu não estou entendendo ainda, porque muitos evangélicos pregam que a volta de Jesus vai ser um arrebatamento secreto. E de acordo, eles pregam isso de acordo com Mateus, quero até ler esse texto com vocês, Mateus 24, a partir do versículo 40, diz o seguinte, amigo ouvinte, olha: então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. E aí? Me responda essa questão aí, como é que vocês falam, me provam isso aí na Bíblia e outras pessoas me dizem que vai ser secreto? Boa pergunta, hein, meu amigo Isso Gabriel? mesmo. A gente vê hoje no nosso meio cristão, né, muitos evangélicos, né, eles pegam texto fora do contexto, né, e usam e fazem uma interpretação, né, equivocada, né. A gente vê aqui, por exemplo, em Mateus 24, como você leu, do 40, verso 40 ao 42, e se a gente for observar um pouquinho para o contexto, no verso 36, se você for prestar bem atenção para o 36, que diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus aqui nesse capítulo 24, ele está se referindo sobre a sua volta.
ele faz até uma ilustração no verso 37 sobre os dias de Noé, comparando os dias de Noé com os dias da volta dele, né? Porque os dias de Noé, as pessoas não se prepararam, né? Não estavam preparados, então veio o dilúvio e elas foram pegas de surpresa, né? A volta de Jesus também vai ser da mesma forma. Por isso que o verso 40 a 42 fala que alguns que estão no campo, um será tomado e outro deixado. Vai ser a mesma coisa, de um estará preparado e o outro não estará preparado. Agora, qual é a prova que não vai haver realmente, né, esse arrebatamento secreto, né? Aqui em São João, no capítulo 14, no verso 3, tem um texto muito interessante, hein? Que diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você observa, meu amigo ouvinte, que Jesus fala que quando ele for, ele vai voltar e vai nos receber. Para a gente poder ir para o céu, Jesus tem que voltar, né? É o que o texto fala. Para a gente poder ir para o céu, ele tem que voltar. E é interessante a gente ressaltar que a Bíblia ela mostra claramente que a vinda de Jesus não é um evento secreto. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1, 7, Salmos 50, verso 3, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 7. Você pode anotar e conferir, querido ouvinte, aí esses textos e comprovar na sua Bíblia como esses textos falam que a volta de Cristo não será um evento secreto. E Mateus 24, 27 também confirma isso, quando a Bíblia fala daqueles que serão deixados, não se refere ao que serão deixados vivos na terra. A passagem de Lucas 17, 26 até o versículo 37 descreve bem detalhadamente esse evento. Foi justamente onde o nosso professor Kécio, né, citou aí que nos dias de Noé existiam dois grupos, um que foi levado, os salvos, e os outros que foram deixados, que foram destruídos pelo dilúvio, aqueles que morreram. Não está se referindo aos vivos. Nos dias de Ló também havia dois grupos, um foi tirado da cidade, que foram os salvos, e o outro permaneceu na cidade, que foi consumido pelo fogo. O mesmo vai acontecer quando Jesus voltar. Lucas 17, do versículo 30 ao 37, deixa bem claro para mim, para você, ouvinte, que um grupo será salvo para o céu com Jesus e o outro será totalmente destruído, né, professor Gui? Então a gente vê claramente, em Lucas 17, versículo 37, se faz a pergunta: onde, Senhor? Eu gostaria até de ler esse versículo com vocês. Professor Kécio, você pode ler para a gente aí o que diz aí Lucas 17, versículo 37? Né? O Senhor faz a pergunta, se faz a pergunta: onde, Senhor? E a Bíblia responde, e a resposta é clara. O que é que diz aí, professor Kécio? Aqui em Lucas, né, 17, 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Pois é, essa é a resposta mais clara do que essa palavra de Deus não pode deixar, né? Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, os abutres. Apocalipse 19 também, do versículo 11 ao 18, deixa claro que os ímpios serão destruídos quando Jesus voltar. Muito bem, eu gostei muito da resposta, e a gente fica assim se perguntando, então, Gabriel, o que é então que vai acontecer secretamente? A vinda de Jesus, a gente já viu que ela vai ser corpórea, visível, com barulho, não tem nada escondido. Agora tem uma coisa que é escondida, que é o que o Kécio aqui ainda comentou, né? Que é sobre o dia do Senhor. E a Bíblia deixa bem claro, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 2, mostrando para mim e para você, querido ouvinte, que o dia, sim, esse é que vem secretamente, porque ninguém sabe. Olha só o verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse sim, o dia vem como ladrão de noite, porque ninguém sabe quando o ladrão vai vir. E esse dia vai vir como ladrão de noite, porque ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas Jesus, quando ele vier, não tem nada escondido, não tem nada secreto. Isso é tremenda de uma mentira, né? É um mito dizer que Jesus ele vem secretamente, que vai arrebatar a sua igreja. Não, vai ser tudo visível, tudo.
E isso é verdade, meu amigo, meu amigo professor Gui, hein? Porque a Bíblia nos fala que quando Jesus voltar, como já foi lido aqui em Mateus 25:31, vai ser com grande poder e muita glória. E junto com ele vai estar muitos anjos, né? E aí em Apocalipse 1:7 fala que todo olho o verá. Ora, se todo olho o verá, e a volta de Jesus vai ser com poder e muita glória e muitos anjos ao redor dele, não tem como ser secreto essa volta, né? E se a gente for ler aqui também Mateus, no capítulo 16, no verso 27, tem um texto bem interessante que diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A gente pode perceber que nesse verso, né, a recompensa do justo vai ser no dia da volta de Jesus. Não pode ser antes. Agora, eu queria entrar aqui numa questão diferente aí. Vocês já me comprovaram na Bíblia. Eu já tô aqui com o vestidinho, tá? Porque vocês me provaram na Bíblia e eu acredito no que a palavra de Deus fala. E eu creio que você, amigo ouvinte, também é bem sincero e acredita no que a palavra de Deus, a Bíblia, fala a cada um de nós. E é isso que a Bíblia diz, né? Que todo olho vai ver, nada vai ser secreto, né? Isso mesmo. Isso mesmo, você pode ligar e participar, 3355-5057. Você tem alguma dúvida sobre a volta de Jesus? Mande a sua pergunta para cá, nós vamos responder a sua pergunta, tá bem? Você pode mandar e nós vamos responder ao vivo, isso mesmo. Você pode mandar a sua dúvida, ligue 3355-5057, isso mesmo, meus amigos. Agora eu queria saber uma coisa de vocês. Nós já vimos aqui que nada aqui vai ser secreto, mas agora eu queria saber alguma coisa sobre quando Jesus vai voltar. E aí? Jesus vai voltar quando? Será se a Bíblia diz quando Jesus vai voltar, o dia, a hora? Ou será se ela dá alguma pista, assim, alguma coisa? Muito bem. Uma boa pergunta, Gabriel, a respeito se quando Jesus vai voltar. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que o dia e a hora ninguém sabe. Nem o próprio Filho de Deus não sabe. Mas o mais importante e o interessante é que Jesus deixou alguns sinais. E os discípulos de Jesus também perguntaram. No Mateus capítulo 24, versículo 3, eles fizeram uma pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo, né? E daí a gente começa uma sequência de sinais a respeito da volta de Cristo Jesus, na qual nós vamos estar debatendo aí a respeito disso, né? E um dos primeiros é justamente os falsos mestres religiosos, os falsos profetas que apareceriam utilizando a Bíblia, a palavra de Deus, para se esconder e fazer aquilo que desagrada muitas pessoas, né? Chegamos aqui agora um participante, o primeiro participante aqui desse programa que é muito especial. E nós temos aqui uma dúvida a ser sanada, uma dúvida a ser respondida, isso mesmo. Olha, a Ana Paula perguntou o seguinte: o que é arrebatar? O que significa a palavra arrebatar? Qual o conceito de arrebatar? Professores, vocês têm a oportunidade de comentar aí. Professor Gui, professor Kécio, Marlon. Olha só, nós vimos aqui na Bíblia que é a única vez que aparece a expressão, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, né? E isso já mostra, né, que quando Jesus voltar, ele vai levar, né, os seus salvos, aqueles prepararam, porque para ir para o céu você precisa estar preparado, né? Inclusive eu quero até dizer que hoje à noite nós estaremos também falando de como se preparar para ir com Jesus quando ele voltar. Nosso amigo Kécio vai ler para a gente. Aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e 17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os quais ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Então aí nós vemos, né, quando Jesus voltar, que ele vem buscar os seus salvos e serão levados, né? Serão levados juntamente com ele para o céu, nas nuvens, né? Quando todo olho nesse momento vai ver, né, Jesus voltando e coisa. Então não é secreto, vai acontecer um arrebatamento, que Jesus vai pegar os seus filhos. E no caso, o que seria o arrebatamento? É levar da terra para o céu, é? Ser tomado. Ser né? tomado da terra para o céu, isso Exatamente. mesmo. Né? Então nós vamos ser aqui tomados da terra até o céu na volta de Jesus, que vai ser visível, claro, que né? não é secreto, né? Exatamente. Jesus vai vindicar os seus filhos, ele vai vindicar os seus filhos que acreditaram piamente na volta de Cristo Jesus. Ele vai vir para buscá-los, para salvá-los. Exatamente isso. Então a gente até comprova isso, né? A gente comprova isso vendo no arrebatamento de Elias, né? No que aconteceu com Elias, né? O profeta Elias foi arrebatado para o céu, né? Quando Jesus ele fez a promessa de levar Elias, Eliseu, né, foi e viu. Então não foi um arrebatamento secreto. Eliseu viu. E a promessa para Eliseu era justamente isso, né? Se você vê quando eu for, e ele viu. Não é isso, Guesso? Guesso quer ler para a gente aqui, né? Com certeza, hein? Só aproveitando o que você falou, professor Gui. Isso se encontra em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 11 e 12. Que diz o seguinte: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. No verso 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando a sua veste, rasgou em 2 partes. A gente observa aqui, professor Gui, e Gabriel, e professor Marlon, que quando Elias foi arrebatado para o céu, foi levado para o céu num redemoinho. E não num carro de nuvem, né? E não num carro de fogo, né? Como muitas pessoas costumam falar, né? Ele foi num redemoinho, de acordo com a Bíblia. Separaram, né? Ele, né? Com certeza. O carro de fogo apenas separou eles e veio o redemoinho e levou Elias para o céu, né? Arrebatou Elias. Mas o texto fala que Eliseu viu Elias subindo. Se Eliseu viu... Não foi secreto. Não foi secreto. A mesma forma acontecerá... Teve uma testemunha, né? Com certeza. A mesma forma acontecerá, amigo Gabriel, quando Jesus estiver bem pertinho de voltar. A gente vai ser arrebatado de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, só na volta de Jesus. Tá? E não vai ser secreto. Todas as pessoas vão ver. Então, nossa amiga ouvinte Ana Paula, né? Espero que a gente tenha sanado aí sua dúvida. E você, querido ouvinte, se você também quiser mandar a sua dúvida para cá, para a Rádio Educadora, estamos aqui à disposição até às 12 horas da manhã, é o meio-dia, né? O número é 3355-5057. Repetindo, 3355-5057. Você pode ligar e participar aí com a gente, mandando a sua dúvida, que ela vai ser respondida aqui ao vivo para você, tá certo? E vamos continuar aqui a questão dos sinais da volta de Jesus. Nós vimos aqui que na Bíblia não diz nem o dia e nem a hora em que Jesus vai vir aqui à Terra para buscar os seus filhos visivelmente, né? Mas a Bíblia nos dá alguns sinais do que vai acontecer quando Jesus estiver prestes, quando Jesus estiver bem perto de vir, né? E o professor Marlon já começou a falar aqui um pouco sobre esses sinais. Ele falou aqui sobre os falsos profetas, né? Como seriam aí mais ou menos esses falsos profetas? Quem seriam esses falsos profetas, né, professor? Muito bem. Uma boa pergunta, ajuda a entender bastante. E Cristo, ele deixou alguns sinais, ele advertiu àqueles que estariam esperando a volta de Cristo Jesus. E quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 24, no versículo 4 e versículo 5, veja só o que o servo do Senhor escreveu, o que o nosso Deus deixou para cada um de nós. E eles lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 11 também fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E eu queria concluir aqui
o meu pensamento dizendo assim, no versículo 4, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a gente vê que um dos primeiros sinais é que as pessoas, muitos usariam o nome de Cristo, se diriam profetas de Cristo, se diriam servos do Senhor, mas estariam enganando as pessoas, e a palavra de Deus diz, se possível, até aqueles eleitos que foram escolhidos por Deus para herdar a vida eterna, aqueles que foram preparados, né, que se entregaram, aqueles que acreditaram na volta de Cristo Jesus e decidiram se preparar para a volta de Cristo. Então surgiriam falsos cristos, pessoas. E hoje a gente vive num mundo muito conturbado, onde aparentemente aquele que é bom já não é mais bom, né? E aonde o injusto se torna justo. E a gente já vê, esse é um grande sinal da volta de Cristo Jesus. Nós vimos aqui um dos sinais, né, que seria aqui a vinda de falsos profetas, né? A gente viu alguns sinais desses falsos profetas, né? São injustos e fazem outras coisas que nós poderíamos dizer que não seria assim uma coisa correta de se fazer, né? E agora eu queria entrar na questão de outros sinais, porque eu creio que a Bíblia não diria que era só esse, né? A gente vê outros sinais, se a gente continuar lendo, né? Mateus 24, o nosso professor Marlo comentou o verso 4, o verso 5, mas no verso 6 a gente também vê o seguinte dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, né? Porquanto se levantará, no verso 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Todos esses são sinais que indicam, né, que Jesus está voltando. E se a gente for ver nosso amigo Gabriel aqui, nós vimos que esses sinais estão se cumprindo nos nossos dias, né? Era como se quando a gente olhar para um pé de manga, né, e ver ele todo florado, a gente vê que vai botar manga, né? Tá todo floradinho porque ele vai ter manga. Assim também, quando a gente vê esses sinais se cumprindo, como a gente vê hoje, um continente inteiro passa fome, a África, né? A gente vê vários países lá dentro passando fome, a gente vê isso são sinais da volta de Jesus. E não precisa a gente ir para outro país para ver isso. Eu moro no Maranhão e lá no Maranhão nós temos de 5 cidades mais pobres do Brasil, a gente encontra 4 cidades mais pobres lá, onde pessoas não têm o que comer. Sinais da volta de Jesus. E isso é uma verdade. A gente teve a experiência de passar 5 anos, professor Gui, professor Kécio e nosso querido amigo Gabriel, 5 anos ali na Bolívia estudando, conhecendo a respeito de Deus e sendo também missionários. E a gente pôde ver como a decadência moral é muito grande. Não é só algo que acontece aqui na nossa região, no nosso Brasil, no nosso Pará, em todos os lugares, a decadência. E também quando a gente dá uma olhadinha na epístola de Paulo a Timóteo, a gente consegue decifrar, né, e ver o que está realmente acontecendo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, Paulo escreve que nós teríamos tempos perigosos, a decadência moral ia estar lá no zero, né? Lá no nível mais baixo. E a gente lendo, a gente pode ver. Paulo diz assim: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Por que não acreditar na palavra de Deus? Tudo isso acontece no nosso meio. Não precisamos ir não tão longe, né? Aqui mesmo a gente vê muitas dessas barbaridades acontecendo, a moral está muito baixa. E isso, sabe por que isso
o que isso me diz? Isso me diz que Jesus está voltando, né? E essa é a esperança que nós temos, a volta de Cristo Jesus, nosso querido amigo Gabriel, os nossos professores que estão aqui. Isso mesmo, né? Nós vimos aqui alguns dos sinais que haveriam aí antes da volta de Jesus, né? Porque a Bíblia não informa nem o dia, né? E nem a hora em que Jesus estaria vindo aqui à Terra, né? Mas ela nos dá sinais, né? E a gente pode até se dar o exemplo aqui dos pés de frutas aí que a gente tem aqui, muitos no Pará, né? E quando a gente vê que ele está com aquelas florzinhas, ele ali está dizendo que está vindo, está chegando ali o período em que aquela fruta ali vai ser colocada para fora aí e também vai ser aí para os nossos amigos ouvintes, né? Nós continuamos aqui com o nosso estudo. Você também pode ligar para nós participando ao vivo, 3355-5057, isso mesmo. E agora eu queria saber aqui, a Bíblia nos informa que eu não sei onde se encontra, mas um dos últimos sinais de que Jesus estaria prestes a vir. Qual seria esses professores aí presentes aqui? Muito bem, Gabriel. Aqui fala em Mateus 24, no verso 14, um dos últimos sinais, né? Que esse seria o último sinal, então Jesus voltaria, né? Que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O último sinal é que esse evangelho tem que ser pregado. O que nós estamos fazendo aqui hoje na rádio? O que nós estamos fazendo ali no programa todas as noites? É pregando este evangelho para que possamos apressar rapidamente a volta de Jesus. Agora vem a grande pergunta, meu amigo Gabriel. Esse evangelho tem que ser pregado por quem? Tá? E qual será esse evangelho? Aqui em Gálatas, no capítulo 1, no verso 7, Paulo fala algo muito importante, que diz o seguinte: o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Algumas pessoas querem perverter, amigo Gabriel, o evangélico de Cristo. Se tem um evangélico de Cristo, a gente também pode ver que não tem um evangélico de Cristo, né? O evangelho de Cristo. E se a gente for lá para Apocalipse, no capítulo 12, e no capítulo 14, desculpa, e no verso 6, aqui também tem outra citação muito importante, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, línguas e povo, né? Esse evangelho é o evangelho eterno, né? É esse evangelho que tem que ser pregado. Agora vem a grande pergunta: por quem esse evangelho tem que ser pregado? No versículo 12 nos dá a resposta, né? Que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse evangelho tem que ser pregado por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho em Jesus. Isso mesmo, né? E aqui nós vimos algumas coisas bem interessantes sobre aí a volta de Jesus, né? E nós vemos aqui alguma coisa bem interessante sobre alguns dos grupos que nós vamos ter aqui quando Jesus vier aqui à Terra, né? Quais seriam esses grupos e como eles estariam divididos? Por favor aí, professores. Olha só, a gente encontra e vê aqui na Bíblia que apenas dois grupos, né? Não vai ter um grupo neutro, né? Que vai se posicionar, não estou de um lado nem do outro, né? Automaticamente eu estou me colocando ou de um grupo ou de outro. Aqueles que se prepararem, né, vai estar do grupo dos salvos, e aqueles que não se prepararem, eles vão estar no grupo dos perdidos, dos que não quiseram se preparar, apesar de ter tido oportunidades, ouviram desse evangelho eterno, né, ouviram o que é que tinha que ser pregado, mas não quiseram, né? E esse primeiro grupo a gente encontra ele em Apocalipse, no capítulo 6, né, verso 15 até o 17, né, a gente encontra
esse primeiro grupo. Eu gostaria de ler aqui para a gente nos sintonizar no texto bíblico, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se ou ficar de pé perante esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vem sobre as nuvens, para agora dar sim a sua sentença? Os que não se prepararam, meu querido ouvinte, eles vão se esconder, eles vão ficar com vergonha. E o interessante é que a gente encontra aqui, Gabriel, pessoas da classe social de todas as formas, ricos, pobres, grandes, poderosos, pequenos, livres, escravos, de todas as formas. Tem pessoas, né, das classes, várias classes sociais aí envolvidas, né, que não quiseram se preparar, e por isso eles vão estar envergonhados, porque não quiseram se preparar para se encontrar com esse Senhor. Mas aí a gente encontra o segundo grupo, que está lá em Isaías 25, o verso 9, que o Cássio vai ler aqui para a gente. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então tá aí a gente encontra o segundo grupo, né? Eles vão dizer: eis aí o nosso Deus, em quem esperávamos e aguardavam, e ele nos salvará. E eu espero que você esteja envolvido também nesse grupo dos salvos, dos que quiseram se preparar. Inclusive, Gabriel, já quero dizer que hoje à noite no programa já vamos estar falando sobre esse grupo, né? Como é que se prepara para ir para o céu? Se você quer saber como se prepara, não perca hoje à noite a programação do projeto Novo Tempo, aqui próximo à Rádio Educadora, onde a gente vai estar falando sobre esse grupo, mostrando na Bíblia como se preparar para ir para o céu. Ok? Todas as parábolas de Jesus, meus queridos ouvintes, mostra claramente que a segunda vinda de Cristo Jesus é um acontecimento divino, culminante. Homens e mulheres serão salvos ou se perderão. Não haverá um período de 7 anos para rever nossas vidas, não. Agora é o dia da salvação. Em Mateus capítulo 13, versículo 30, fala a respeito do trigo e do joio. Ou seja, o justo e o ímpio. Aqueles que creram e aqueles que não creram. Sabe o que é mais interessante nessa parábola? É que todos cresceram juntos até a colheita. O justo será salvo e os ímpios se perderão. Na parábola do servo infiel, não há uma segunda chance, meus queridos amigos. Não existe uma segunda oportunidade. Os ímpios ficarão perdidos quando o Senhor da casa regressar inesperadamente. Essa é a nossa oportunidade de dar ouvidos à voz de Deus, de atentar, abrir os olhos para a palavra do nosso Criador. Na parábola das ovelhas e do cabrito, os seres humanos serão salvos ou perdidos quando nosso Cristo retornar. É isso que diz a palavra de Deus. Essa é a advertência que o nosso Deus deixa para cada um de nós. Você é o nosso querido convidado, você é o nosso amigo que está no nosso coração. Nós convidamos você a não deixar passar desapercebidos a palavra do nosso Deus. Esse é o momento de abrir os olhos, de entregar nossas vidas ao Senhor e de dizer: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele nos exultaremos e nos alegraremos. Que Deus seja o nosso guia a cada dia. Foi uma alegria estar com vocês, em nome de Cristo Jesus. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e
Jesus não aparece, temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar. Preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Você já foi tentado a descrer ou desistir. Isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, Eu queria convidar todos vocês, aí onde você está mesmo, a fazer uma oração, convidar nossos professores a fechar os olhos também aqui para a gente orar. E você, meu querido amigo de casa, do campo, aqui da região do Rio Preto, quer sentir-se abençoado pelo Senhor, quer receber a bênção de Deus, então ore juntamente comigo nesse momento. Oramos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui nos ajudaste a esclarecer nossas dúvidas e falar-te, Senhor Deus, da veracidade da Tua volta.
entendemos que o Senhor virá e que o Senhor deixou alguns sinais para nos mostrar que o Senhor está perto. E assim, Senhor Deus, salva-nos, abençoe cada ouvinte, abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que está ouvindo esta rádio, que está ouvindo esse momento tão especial. Que o Senhor possa habitar em seus corações, nas suas casas, em seus lares, dando paz, sabedoria e a esperança, Senhor Deus, do breve retorno de Cristo Jesus. Hoje nós oramos em nome do Filho amado, Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê